sou Adriana Prosdócimi e vamos começar mais uma videoaula com o tema hoje as 7 escolas da psicanálise. Quando a gente fala em psicanálise, muitas pessoas ficam confusas e não sabem muito bem do que se trata, né? Ou pelo próprio desconhecimento sobre o tema e também por ser uma área com muitas vertentes. E desde a criação da psicanálise, no fim do século XIX, com Freud, muitas escolas foram criadas e cada uma com as suas peculiaridades, né? Diferentes entre si, embora todas tenham alguma coisa em comum, né? Que mesmo com divergências, né? Com as suas divergências, elas deram continuidade ao movimento psicanalítico. Então, na aula de hoje, a gente vai identificar algumas características principais de cada uma dessas escolas e os caminhos que elas percorreram para obter a cura dos pacientes. E para a gente ter uma visão da evolução da psicanálise, né, e poder exercer a nossa profissão como analista, com competência e com profundidade, a gente precisa entender esses pontos de convergência e de divergência das diferentes escolas, né? E o analista, ele precisa aprofundar o seu conhecimento teórico e técnico exatamente para poder definir os rumos da sua prática. Até porque, infelizmente, ainda hoje assim, persistem, né, esses embates narcisistas entre os seguidores das diferentes correntes psicanalíticas e cada um se considera como representante da verdadeira psicanálise e luta para excluir ou desqualificar as outras escolas, né? Então, existem diferenças fundamentais e é importante entender a linha de evolução da prática psicanalítica. E é o que a gente vai fazer hoje nessa aula, né, a partir do trabalho dos seus principais autores em 7 escolas, começando com a escola freudiana, passando para a teórica das relações objetais, psicologia do ego, psicologia do self, escola francesa de psicanálise e vamos dar uma passada também por Winnicott e Bion, os 2 últimos autores aí para fechar a nossa aula. Bem, então a primeira parte dessa aula, a gente vai começar com a escola freudiana, né, com Freud, que foi o criador da psicanálise. E ele se formou em medicina, começou como médico, atuou muito tempo na área de neurologia e nessa época, quando ele era professor de neuropatologia, ele foi para Paris para conhecer o trabalho do Charcot, que aplicava técnicas hipnóticas com suas pacientes histéricas. E esse encontro ele foi fundamental para a criação da psicanálise, porque Freud ficou impressionado com o trabalho de Charcot e ele buscou aprofundar, né, o seu conhecimento nessas técnicas hipnóticas e começou a experimentar isso na sua clínica, com as suas pacientes. E foi quando ele começou a perceber a existência de processos psíquicos, né, muito fortes, mas que estavam ocultos e que depois serviriam de fundamentação, né, para a sua teoria do inconsciente. Então, em determinado momento, Freud decide abandonar essa técnica e começa a substituir pela livre associação de ideias, né? Por quê? Porque ele descobriu também que tinham sentimentos, né? Esses sentimentos e pensamentos ocultos, eles podiam ser acessados através da fala. E o acesso a eles diminuía o sintoma das pacientes. Então, a associação livre, né, o nome da técnica, ela consiste exatamente em expressar as ideias na medida que vão surgindo na cabeça, né, sem julgamento, sem julgar se são importantes ou não. E essa técnica, ela facilitou muito a constatação das manifestações, das repressões e das resistências nos pacientes, que eles recordavam traumas que estavam esquecidos e eles estavam esquecidos por causa dessa repressão. Então, Freud conclui que essas barreiras, né, que impediam de recordar, de associar, elas vinham do mais profundo inconsciente. E essas barreiras funcionavam, né, como resistência involuntária. E essa descoberta foi uma ruptura assim, epistemológica, né, e que levou Freud a cogitar que essas resistências correspondiam à repressão daquilo que estava proibido de aflorar a consciência.
estava proibido de ser lembrado. Então, a conclusão de Freud, né, foi que o conflito psíquico ele é resultante do embate entre essas forças instintivas, né, e as forças repressoras, sendo que os sintomas, né, eles se constituem como sendo a representação simbólica desse conflito inconsciente. Então, essa concepção ela inaugurou a psicanálise como uma nova ciência, né, com referências teóricas próprias e técnicas também específicas e muito consistentes até hoje. Bom, então vamos para a segunda parte da nossa aula, né, os teóricos das relações objetais, que foi um período que se caracterizou pela abertura de correntes do pensamento psicanalítico, que, embora estruturadas a partir de fundamentos originários da proposta freudiana, eles incorporaram novas visões e interpretações que ampliaram de forma significativa o saber psicanalítico. E Melanie Klein, ela foi uma das maiores representantes, né, dessa escola, e a sua obra ela teve um impacto muito forte, assim, provocou muito entusiasmo nos psicanalistas britânicos, né? E isso fez com que ela fixasse a sua residência, né, definitivamente na Inglaterra. E tomando como base a teoria psicanalítica, né, do Freud, a Melanie Klein ela investigou os estádios iniciais do desenvolvimento infantil e criou a técnica de brincar com as crianças para compreendê-las através do brinquedo, né? E a escola kleiniana, ela valoriza a existência de um ego muito primitivo, assim, desde o nascimento. E, segundo ela, tanto o complexo de Édipo, né, da teoria de Freud, quanto o superego, eles são estabelecidos numa fase mais remota do que Freud acreditava, né, uma fase mais remota da vida do indivíduo que Freud acreditava até então, e os psicanalistas. Então, ela considerou como o ponto de partida, né, para o estudo do processo do desenvolvimento da criança, os primeiros 3 e 4 meses de vida. Então, no primeiro trimestre, o bebê ele sofre com o desconforto e com a dor pela perda intrauterina, né, e isso é sentido como uma agressão, né, uma força hostil, uma perseguição, onde o bebê fica exposto ali a muitas privações, né, dolorosas. E isso causa ansiedade, né? Então, para Melanie Klein, a relação objetal ela é iniciada na presença da mãe e na amamentação do bebê. E esse é um dos pilares da sua teoria, né? E a partir daí ela faz 2 considerações importantes que ela passa a chamar de posição esquizoparanoide e posição depressiva da criança, né? Que constituem, que são fases do desenvolvimento. E são consideradas subdivisões do estágio oral. E a hipótese é que as primeiras experiências resultantes da amamentação do bebê, né, e da presença da mãe, inicia uma relação objetal parcial, né? Quer dizer, os impulsos oral libidinais e oral destrutivos, desde o comecinho da vida, eles começam a entender que as experiências são dirigidas, né, primeiramente para o seio materno. Então, quer dizer, se a criança está satisfeita, suprida ali pela amamentação, ela usufrui de um equilíbrio ótimo, segundo a Melanie Klein, né, entre os impulsos libidinais e agressivos. E aí ocorre um sentimento que ela chamou de seio bom. E nos bebês com um componente mais agressivo, né, inato, forte, assim, por causa dessa ansiedade persecutória, a avidez ela é mais facilmente provocada, né, e isso contribui para uma não tolerância de privação do bebê, né, em lidar ali com a ansiedade. Então, na medida que essa situação ela é fonte de frustração, surge o sentimento de seio mau, né? Segundo Melanie Klein, quando o seio é bom e gratifica o bebê, ele projeta seus impulsos de amor. E quando o seio é frustrador, que ela chamou de mal, né, o bebê ele projeta os seus impulsos destrutivos. Então, a partir daí, os psicanalistas eles passaram a valorizar aspectos relacionados com o desenvolvimento emocional primitivo, as relações objetais parciais
e as fantasias do inconsciente, né, com as suas respectivas aí, ansiedades e defesas primitivas. Bom, então agora a gente vai para a terceira parte da nossa aula, que é a Escola da Psicologia do Ego. Então essa escola, né, a Escola da Psicologia do Ego, ela tem, né, ela é muito marcada assim pelo importante trabalho da psicanalista austríaca Margaret Mahler, que nasceu em 1897, final do século XIX. Também se formou em medicina e mudou ao longo do seu trabalho seu interesse da pediatria para a psiquiatria. Começou estudos com Ellen Deutsch, depois fez análise e formação didática, até ser aceita como analista, né? E com Anna Freud, ela criou o primeiro centro de tratamento para crianças em Viena. Depois ela se mudou para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, e lá ela ofereceu muitos seminários sobre psicanálise de criança, né, deu aulas, se filiou ao Instituto de Desenvolvimento Humano, Instituto Educacional, Sociedade Psicanalítica de Nova York, cidade onde ela morou. E depois ela realizou muitos estudos clínicos, né, sobre a psicose normal e a psicose patológica em crianças. E ela distinguia ali no bebê a psicose autística e a psicose simbiótica, né, que era chamada normal ou patológica. E em 1950, ela fundou o Masters Children's Center em Manhattan, né, onde ela desenvolveu um modelo de tratamento tripartite, muito interessante, onde a mãe participava do tratamento da criança. Então, Mahler, ela enfatizou a importância e o papel, né, do meio ambiente para o desenvolvimento da criança. E ela também estava muito interessada nessa dualidade mãe-bebê, e documentou, né, cuidadosamente na sua obra o impacto das primeiras separações da criança com relação à sua mãe. Então, sua tese principal, ela parte de algumas das hipóteses de Freud, de Bleuler, mas depois a documentação da sua pesquisa sobre separação, individuação, foi a contribuição mais significativa dela para a psicanálise, né? Então, ela repousa ali na teoria freudiana das pulsões, dos estágios de desenvolvimento libidinal. E na teoria dela, na teoria de Mahler, o desenvolvimento da criança, ele ocorre por fases, né? A primeira fase que ela chama de fase autística, nas primeiras semanas de vida. A segunda, que é a fase simbiótica, que dura até uns 5 meses. A terceira é a fase de separação e individuação, que marca o fim da fase anterior, né? E as contribuições dela, então, elas ganharam muita relevância na época, e embora alguns psicanalistas considerem que elas né, são mais a psicologia do ego do que a psicanálise propriamente dita. Bom, então vamos passar agora para a quarta parte, né, da nossa aula, a Escola da Psicologia do Self, onde o Heinz Kohut, né, psiquiatra e psicanalista, ele foi considerado o criador da escola psicanalítica da psicologia do self. Ele também nasceu em Viena, né, na Áustria, também se formou em medicina, só que ele se mudou para os Estados Unidos, onde ele morou e trabalhou, né. E lá, ele morava em Chicago, ele foi professor universitário, foi professor na universidade local, estudou psicanálise no Instituto de Psicanálise de Chicago e se tornou uma figura proeminente, né, na época da psicanálise norte-americana e também mundial, né. E ele também foi presidente da Associação Americana de Psicanálise e vice-presidente da Associação Internacional de Psicanálise, no período aí entre 1960 e 73. E a obra original de Kohut, ela era considerada, né, inicialmente, um aprofundamento dos conceitos de Freud.
mas depois ele foi apresentando ideias muito inovadoras que o forçaram a progressivamente ir se distanciando da psicanálise convencional. E Kohut, né, e seus contemporâneos, eles foram herdeiros da psicanálise clássica, né, fundada por Freud, calcada na sexualidade, né, como gênese ali das neuroses, e também do kleinianismo, né, que colocava o ódio e a destruição como eixo central ali de toda a relação de objeto. E nos anos 50, 60, a psicanálise ela esteve representada pelo maior domínio do anafreudismo, né, da psicologia do ego, e também pelos kleinianos clássicos, né? E depois dessas concepções psicanalíticas, né, veio uma postura ortodoxa, né, assim, apresentada na clínica, assim, dos pacientes com regras fixas, com grandes silêncios, com falas denunciativas, né, das resistências, das culpas, e, enfim, como uma tentativa de afirmar aí a psicanálise ortodoxa, né? E, então, o Kohut ele fez parte dessa terceira geração, né, junto com Bion, Winnicott e também com Lacan. E o importante trabalho dele, que foi o primeiro também, foi sobre psicanálise aplicada, né, intitulado Morte em Veneza, de Thomas Mann, uma história acerca da desintegração da sublimação artística. E foi um texto que ele só publicou depois da morte do autor, né? Que ele se inspirou, assim, uma pessoa que ele tinha profunda admiração. E depois também escreveu textos destacando a importância, assim, para o método psicanalítico, o conceito de empatia, né? Talvez nesse sentido ele seja mais lembrado, isso marque mais, né? Que o livro é Introspecção, Empatia e Psicanálise, um exame da relação entre o modo de observação e teoria. E é um texto epistemológico, né, cujo o foco é demarcar o campo das ciências humanas, né? Então ele fala que os resultados de uma investigação ali, psicanalítica, eles estão relacionados diretamente com o método que se emprega. E então ele afirma que o fenômeno psicológico ele só poderia ser apreendido né, nos seus aspectos subjetivos através da introspecção e da empatia. Então, a sua postulação ela colocou como método de captação de dados e de observação da experiência clínica, né, esse método introspectivo empático, que foi a base de todas as suas pesquisas posteriores. E os seus estudos sobre as patologias narcisistas, apresentadas também em trabalhos e na publicação de alguns livros, elas provocaram críticas muito negativas assim, e contundentes a respeito do seu trabalho, né? Então, ele também, com o tempo, assim, foi duramente criticado sobre se isso que ele estava apresentando poderia ser considerado como psicanálise, né? E ele teve ainda uma última obra que foi publicada depois que ele morreu e a partir daí o interesse pelos seus trabalhos se expandiu, né? Teve um grupo de pessoas também, principalmente nos Estados Unidos, que seguiam as suas ideias, né? Bom, então agora a quinta parte dessa aula, a gente vai falar de Winnicott, né, que é um pediatra e psicanalista inglês, que nasceu na Grã-Bretanha, também ali no final do século XIX, e também fez medicina e biologia. Então, durante 40 anos ele foi pediatra, psiquiatra infantil e também psicanalista, né? E o Winnicott escrevia muito, colaborou em jornais médicos, psiquiátricos, psicanalíticos. Ele escrevia para revistas destinadas para o público em geral, onde ele discutia problemas das crianças e das suas famílias. E teve uma obra extensa, né, que ela foi dedicada à construção da teoria do amadurecimento pessoal, né, um caminho aí a ser percorrido partindo da dependência absoluta que ele falava e dependência relativa rumo à independência relativa, né, que além de constituir uma teoria da saúde, né, vamos dizer assim, com a descrição ali das tarefas impostas desde
o início da vida pelo próprio amadurecimento, configura também um horizonte teórico, né, necessário para a compreensão da natureza e da etiologia dos distúrbios psíquicos. Então, a diferença do seu trabalho, né, em termos metodológicos, assim, em relação ao trabalho de Freud, foi que ele decidiu estudar o bebê e a sua mãe como uma unidade psíquica. Então, ele observava assim, a sucessão de mães e bebês e obtinha um conhecimento referente à constelação mãe-bebê, né, que ele não encarava como dois seres puramente distintos. Então, segundo o Winnicott, não teria como descrever um bebê sem falar da sua mãe, né? Porque no início o ambiente é a mãe e apenas gradualmente vai se transformando em algo externo, né, e separado do bebê. E outra grande contribuição do autor também são os conceitos dos objetos transicionais e fenômenos transicionais que surgiram na superação do estágio de dependência absoluta em direção à dependência relativa, né? Sendo que não é importante o objeto que está sendo utilizado, mas o uso que a criança faz desse objeto, né? Então, ele se coloca na zona intermediária, ali na separação entre a mãe e o bebê, ajudando a tolerar a angústia de separação e a ausência materna. Então, para Winnicott, a psicopatia ou a tendência antissocial, ela se caracteriza como um transtorno onde a falha ambiental assim, tem um papel importante. E a sua teoria se baseia no fato assim, de que a psique ela não é uma estrutura pré-existente, mas sim ela vai se construindo, né, a partir da elaboração imaginativa do corpo e das suas funções, né, o que constitui o binômio psique-soma, né. Então, essa elaboração ela se faz a partir da possibilidade materna de exercer as funções primordiais, né. Então, o psique-soma, né, inicial, ele prossegue ao longo de uma linha de desenvolvimento, desde que a sua continuidade de existência não seja perturbada. E para que isso ocorra, é preciso um ambiente, que ele chamou de suficientemente bom, onde as necessidades do bebê sejam satisfeitas. Então, esse ambiente facilitador é a mãe suficientemente boa, porque ela atende ao bebê na medida exata das suas necessidades e não das suas próprias necessidades enquanto mãe. Então, essa adaptação da mãe, ela faz com que o bebê se torne capaz de ter uma experiência de onipotência, né, criando uma ilusão necessária para um desenvolvimento saudável, né? E já um ambiente mau, ele é sentido como uma invasão, né, onde esse psicossoma, onde esse bebê, ele precisa reagir. E essa reação, ela perturba, né, a continuidade da existência do bebê. Então, o adoecimento, ele acontece por causa dessas perturbações na relação mãe-bebê, segundo Winnicott, que provocam falhas no desenvolvimento do indivíduo, né? E essas perturbações, elas criam uma sensação de falta de fronteira no corpo, né? Ameaça de despersonalização, angústias, ameaças de desintegração e despedaçamento, e, enfim, uma falta de coesão ali psicossomática. Bom, então vamos à sexta parte da nossa aula, que é a Escola Francesa de Psicanálise, né, onde Lacan, psicanalista e psiquiatra, foi o principal autor, né. Ele foi muito polêmico porque ele estudou literatura, filosofia, ele se aproximou do movimento surrealista, esteve envolvido com as correntes intelectuais da França, ali nos anos 50 e 60, enfim, era amigo de Salvador Dalí, lia os trabalhos de Pichon, que ele admirava muito, né, como um mestre da língua.
E teve várias fontes ali, por isso foi muito polêmico, né? Então, alguns psicanalistas consideram que ele é um psicanalista tão importante quanto Freud, enquanto outros acham que a sua teoria foi um pouco de retrocesso aí da psicanálise, que ele desvirtuou a teoria freudiana, né? Bom, mas a história de Lacan é que ele se revoltou com a crescente da escola da psicologia do ego nos Estados Unidos, porque ele achava que ela estava deturpando o sentido real da psicanálise. Então, ele resolveu dirigir os seus estudos para uma releitura da obra de Freud, sem descartar a linguística, né, de Saussure, que ele usou muito, e a filosofia de Hegel. Mas o foco do Lacan foi para o desenvolvimento infantil, né? Embora ele se concentre ali na construção da psique na relação com os outros, né? Em especial com a família, e né, onde ele fala que um adulto que tenha passado por situações muito negativas na sua infância, espera-se que isso se repita, né, na sua idade adulta. Então, essas imagens, elas se tornam os tais objetos, né, que de forma inconsciente aí acompanham o ser humano até o seu amadurecimento, né. Então, os objetos, para Lacan, eles representam imagens apreendidas, né, dos pais, ali, dos seus cuidadores, de cada um, né, e influenciam o indivíduo no presente e no futuro, né. Então, ele partilha essa base conceitual de Freud, mas ele começa a refutar quando ele assume a interpretação dos sonhos, por exemplo, como uma constituição subjetiva, onde o inconsciente está disposto como uma língua, né? Então, ele assume o próprio inconsciente como uma formação muito complexa e muito sofisticada, né? Podendo ser comparada assim até à própria consciência. Então, para além disso, né, em relação, por exemplo, ao complexo de Édipo, que está ali no centro da psicanálise, ele, embora Lacan ele perceba o complexo como o início do entendimento de uma criança, seria mais pela ordem simbólica, né? Então, o primeiro grande conceito que Lacan introduziu na psicanálise tem a ver foi o estado do espelho, né? Que tem a ver com a formação do eu, né? Na experiência psicanalítica aí na infância, que diz respeito, né, seria um fenômeno onde a criança ela se torna consciente do que ela na dualidade ali do corpo-imagem, né? E essa imagem assim é responsável pelos primeiros conflitos da criança, né? Outra noção que Lacan trouxe foi o desejo, né, que ele pegou aí fragmentos da teoria de Hegel, e ele fala que esse desejo que está localizado no inconsciente, ele é a principal temática da psicanálise, né? E é o objetivo da psicanálise o reconhecimento do desejo por parte de cada um, né? E a verdade que está contida nele, né? Não a verdade do psicanalista, né? Mas o desejo ele tem uma existência própria, né? Passível de ser identificada e materializada para um discurso linguístico. Mas, mesmo assim, né, o próprio discurso ele não consegue se inteirar de toda a verdade do desejo, né? Então, deixa sempre aí algo mais ou menos do que realmente o desejo é. E no que diz respeito assim às obras escritas de Lacan, né, sua obra foi compilada por Jacques Alain Miller, né, nos Escritos, que é um livro que se tornou uma das 100 mais influentes obras do século XX, né, segundo o jornal Le Monde. E Lacan, então, ele foi um dos psicanalistas que né, começou ali com os pensamentos de Freud e assumiu várias dissensões, né, assim, em relação às suas ideias. E para o inconsciente ele, né, conferiu uma outra estrutura, para o desejo também uma outra abordagem, né, e para o ser humano uma perspectiva nova. Então Lacan, a gente pode falar que ele atendeu pontos importantes que foram deixados em abertos na obra de Freud, né, embora ele não tenha chegado
a respostas completamente indiscutíveis, mas ele também não se trouxe a filosofia, não se conteve de trazer outros estudos, antropologia, linguística, né, como disciplinas aí capazes de ajudar esse trabalho, né? E então de Freud, assim, muitos partiram, mas poucos são aqueles que, sem concordar, né, exatamente com ele, permaneceram como fontes para novas possibilidades, como foi o caso de Lacan. Bom, e agora, para terminar, a gente vai falar de Bion, né, nessa última parte, que viveu na Índia, foi até 7 anos, e depois ele foi para Londres, onde morou sem a família, na verdade, num internato, num colégio, onde recebia poucas visitas dos pais, né. Bom, mas aí, na sua vida, quando ele se deparou com a obra de Freud, ele ficou fascinado e resolveu fazer medicina para se tornar psicanalista. E quando ele se formou, ele foi muito condecorado, né, como médico, como cirurgião, mas logo ele se envolveu com a psiquiatria. E ele chegou a fazer análise até com Melanie Klein, um processo que durou aí 8 anos. E durante esse período, ele retornou para a sua formação no Instituto de Psicanálise de Londres. E o clima em Londres, nessa época, né, começou a despertar muita rivalidade, né, entre ele e os kleinianos, e isso fez com que ele aceitasse um convite para morar na Califórnia, onde ficou aí por 11 anos, né. E, bom, Bion morreu com 82 anos, em 1979, já na Inglaterra, e ele escreveu uma autobiografia que se transformou num livro póstumo, né, que foi publicado só em 82. E, bom, o livro chama The Long Weekend, e um dos seus biógrafos, né, ele fala que, segundo ele, o Bion, ele aumentou o nosso prazer em aprender. Esse foi o ensinamento dele, né? Então, ele reexaminou as coisas a partir dos seus começos, descobriu um novo caminho para a psicanálise, surgiu como um verdadeiro inovador de uma prática moderna. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e por hoje é só.